Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje vamos estudar a respeito da evolução dos seres vivos. Mas antes, vamos para alguns avisos. Primeiro, em relação às nossas aulas. Pessoal, quem ainda não pegou o seu número de matrícula, vai na escola, pega o número de matrícula, junto com a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e rapidinho entra no nosso aplicativo para poder participar das nossas aulas ao vivo. E aí, participando da aula ao vivo, vocês poderão tanto, né, fazer perguntas, responder as nossas perguntas, bater um papo conosco na hora da aula. Isso é muito legal. Mas, para quem ainda não conseguiu, está aí utilizando o YouTube. Não esquece que lá no YouTube você tem um chat. E você pode deixar uma dica, uma pergunta, responder alguma coisa que a gente fez o pedido aqui durante a aula. E para que a nossa aula ela seja muito mais abrangente, nós contamos aí com a intérprete Helena, né? Que cada vez mais aí se esforçando para aproximar todos vocês, alunos e família, que estão aí assistindo a nossa aula conosco. Mas vamos conversar hoje um pouquinho. Veja que interessante que eu trouxe hoje para vocês. Eu trouxe a foto de alguns celulares. E a gente está vendo aí que os celulares, do primeiro que foi lançado ao de hoje, já mudaram bastante. E aqueles que, do início aí da utilização desse equipamento, nem existe mais, nem está no comércio. Quem tem em casa guardadinho, não é? Por uma questão aí de alguma coisa, foi um presente de alguém muito importante, ou está guardando, né, porque não sabe como descartar. Então, vejam que interessante. Então, os celulares sofreram aí um processo de evolução. Então, cada vez mais, essa tecnologia ela está avançando e trazendo muito mais recurso. Veja que antes a gente não tinha como, né, enviar uma foto, assistir um vídeo, ele era apenas um simples telefone. E imagina hoje, né, que quantidade de recurso que nós temos nos celulares. Vou trazer outro objeto que vem sofrendo uma evolução muito grande, é a TV. Vejam aquela TV, né? Aquela primeira, olha, ela tinha até um pezinho, ela não precisava de móvel, ela vinha com esse pezinho que era o próprio móvel. Depois ela vai aí mostrando a questão aí da presença de antena em cima da televisão, vai se desenvolvendo, a antena já não é mais necessário, aparece a TV colorida, que antes era preto e branco. Vocês acreditam que antes nós assistíamos filmes, novelas, documentários com a TV em preto e branco? E cada vez mais essa TV aí sofrendo um processo de evolução. E o que dá para vocês verem, né? Que aí vem o controle remoto, que também mostra a evolução desse equipamento. E esse aqui, né, que tem ainda um outro comando, um outro equipamento que vai junto com a TV, que não só a TV, mas como todos os eletrodomésticos, podem ser acionados, desligados ou ligados apenas por um comando de voz. Isso é um processo de evolução. Aquela TV lá do início, né, já não existe mais. Estão em museus, né? Estão também, como eu coloquei, em algumas famílias que guarda e em casa monta o seu ambiente retrô, mas não estão mais no comércio. Muito interessante o processo de evolução. E na nossa casa tem muita coisa. A geladeira, o fogão, que vem aí evoluindo. Vamos conversar agora a respeito da vacina. E na vacina, aí, eu vou chamar a professora Cláudia para ela falar, né, da questão aí que a gente está valorizando mais a criança e dar as boas-vindas a vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos mostrando a vocês a questão da vacina, não é? A importância de procurar os postos de saúde para vacinar, completar o esquema vacinal, bem focado nas nossas crianças hoje, não é? Então está toda uma campanha para que possamos vacinar, acabar aquele mito de que faz mal, que causa... Então, gente, vamos vacinar para realmente proteger as nossas crianças, e a prevenção, nós já vimos em várias aulas nossas, que a prevenção é tudo. Então, procurem os postos, vacinem seus filhos e completem realmente o esquema vacinal todo, tá certo?
Pois é, legal, professora Cláudia, porque também os nossos alunos, professora, eles vão poder também fazer a campanha aí na família, aí na rua e até mesmo na escola, fazendo perguntas aos colegas menores se eles já se vacinaram. E agora a gente vai para a questão de maio, chegou maio, minha gente. E com maio, um mês também de muito, vamos dizer assim, de muito cuidado e o alerta que a Secretaria, não é, de Saúde faz para a gente em relação a 4, o trânsito, a questão aí do combate ao câncer bucal, o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes e as doenças inflamatórias do intestino. Então, durante o mês, cada semana a gente vai conversar sobre um deles. E hoje é o trânsito. E aqui eu estou alertando. Prestar atenção na hora, né, que você vai atravessar. Vamos procurar uma faixa. Ah, mas está tão pertinho, dá para atravessar daqui. Então, vamos utilizar realmente os locais corretos. Ao descer do ônibus, preste atenção, deixa o ônibus partir para primeiro você ir atravessar a rua ou continuar. Então, eu gostaria de chamar a atenção e dizer que no trânsito, o sentido é a vida. Para quem está aí também de bicicleta, quem vai de bicicleta para a escola, prestar atenção. Não fazer aquelas manobras que às vezes eu vejo os alunos fazendo, os jovens e até mesmo os adultos. Então, procurar, né? Se não tem a ciclofaixa, não tem problema, vê o cantinho aí, vê qual é a forma de você ir até a sua escola, usando a bicicleta, mas não esquecendo aí de alguns cuidados em relação ao trânsito. Durante o mês, nós vamos conversar sobre cada um deles, mas vamos continuar. E para continuar, eu estou chamando a atenção aqui para uma revisão bem rápida. Na aula passada, nós vimos a origem dos seres vivos, conversamos, levantamos hipóteses e também nós vimos algumas experiências realizadas por cientistas, né? E aí nós vimos as teorias, as principais teorias. A questão do criacionismo, né? Que a gente vai ver bem detalhado na Bíblia, no livro do Gênesis, a questão aí do Criador, o poder do Criador, a origem extraterrestre, que diz que os seres vivos, eles vieram, né, pequeno, vamos dizer assim, como se fossem bactérias, vieram de outras galáxias, do espaço, através desses cometas, e a teoria da evolução química, que a teoria da evolução química foi a que é a mais aceita entre os cientistas, que diz que as substâncias que compõem, que na época, né, fazia parte da nossa terra primitiva, é que deu origem. E nessa questão ainda existe a discussão da abiogênese e biogênese. Estão lembrados que eu coloquei para vocês o prefixo a, quer dizer não? Existe um conjunto de cientistas que dizem que a geração é espontânea, ou seja, que os seres vivos são provenientes de matéria bruta, de lama, de pedra, mas logo depois chegou aí um outro grupo que disse que não, que o ser vivo ele só pode originar de outro pré-existente. Vejam que interessante. Quem não viu essa aula, volta, dá uma olhadinha e vê que tem muita informação, tem muito conhecimento científico. Agora, pessoal, eu vou chamar a atenção de vocês através dessa tela, né? Vamos desvendar mistério, desvendando mistérios. E aí eu vou chamar a professora Cláudia. Ô, professora Cláudia, como é que está aí nosso chat? Tem alunos? Quem é que já está conversando conosco? Porque, professora, a gente vai conversar agora sobre alguns mistérios. E olha qual foi o mistério que eu estou trazendo aqui para vocês. Observem bem essa imagem. Nessa imagem, a gente consegue ver como se fosse uma linha do tempo. A gente começa a ver a questão aí do macaco, de umas transformações, e aí a gente vai desvendar um pouquinho esse mistério. Sabiam que algumas pessoas acham que nós descendemos do macaco? Gente, os cientistas não disseram isso. Os cientistas afirmam, através de suas hipóteses, que nós, os macacos, orangotangos, chimpanzés, micos, saguins, tivemos o mesmo ancestral em comum. Vejam esse vídeo.
vídeo, a gente está conseguindo observar algumas das transformações, um processo de evolução. O homem primitivo, que tinha algumas características que nós não temos mais. A presença de muito pelo para proteger do frio, com o aquecimento da terra. Então, aí já não era necessário. Antes ele andava mais recurvado, até por conta das cavernas. E depois ele começa a ficar mais ereto, a mão fica livre e ele começa a movimentar mais. Mas esse é um assunto para uma aula inteira, a gente falar da evolução humana. Mas vamos continuar. Estou trazendo para vocês aqui a evolução dos seres vivos. Mas, professora, que evolução é essa? Olha, refere-se à mudança das espécies ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Como assim? Vamos parar para pensar nessa linhazinha do tempo que eu coloquei aqui para vocês. Vou apontando aqui para vocês perceberem esse processo de evolução. Então, vejam aqui, ó, é como se eu tenho os primeiros seres vivos, os coacervados, e através de um processo de evolução, em cada ambiente, em cada local que cada coacervado desse viviam, eles sofreram interferência desse meio. E aí começaram a se modificar, e a modificação veio dando origem a uma infinidade de espécies, ou seja, a novas espécies. Vamos ver o que eu tenho ainda para mostrar aqui a vocês. Quando a gente fala da questão evolutiva, a gente vai encontrar dois grandes estudiosos, dois grandes cientistas, Lamarck e Darwin. Eles não viveram, né, na mesma época, eles viveram em épocas diferentes. Então, primeiro veio Lamarck e depois, aí, quando o Lamarck já estava bastante idoso, é que Darwin nasce. Mas eles dão continuidade, um complementa o outro. Eu vou chamar mais uma vez a professora Cláudia, que ela vai contar aí rapidinho para a gente quem é Lamarck e quem é Darwin, professora Cláudia. Bem, Lamarck, gente, foi um naturalista francês. Ele frequentou primeiro a escola jesuíta, mas depois ele viu que não tinha vocação para o sacerdócio, aí ele foi para uma escola para a questão militar também, mas viu que também não conseguia fazer carreira militar. Ele chegou a estudar, professora, medicina também, mas ele lançou um livro, depois de várias pesquisas, ele lançou um livro, Flora Francesa. E nesse livro, ele citava realmente as espécies de plantas da França. E aí ele foi criando aquela vontade de realmente pesquisar sobre como os seres evoluíram e foi criando suas teorias. E Darwin também, ele foi um naturalista britânico, que estudou medicina, mas ele viu que não era tanto a área dele e foi também para a pesquisa da questão evolutiva. E as teorias deles hoje foram muito importantes também para provar a teoria da evolução. Legal, professora Cláudia, que grande contribuição, gente. Uma historinha aí, rapidinho, um pouquinho da vida de cada um, Lamarck e Darwin. A gente não pode esquecer que eles viveram em épocas diferentes. E é bem interessante também a gente perceber na questão do cientista, é que às vezes o cientista que começa a pesquisa, que inicia o trabalho, ele não tem às vezes muita oportunidade em relação ao tempo de continuar essa pesquisa e realmente tecendo problemas, tecendo hipótese e confirmando ou não, né? Então, quando Darwin começa a estudar, ele já pegou muita coisa das informações feitas por Lamarck. Mas vamos ver o que cada um dizia. Vamos ver primeiro as teorias evolutivas de Lamarck. Então, aí eu tenho um pequeno texto, eu quero que vocês acompanhem comigo, gente. Vamos ler comigo. As teorias evolutivas de Lamarck afirmam que as mudanças no meio criam a necessidade de adaptação. E aí nós temos algumas, entre elas, as mudanças ambientais, as modificações diferenciadas e a adaptação do indivíduo. Venham aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, primeiro a gente percebe, né, como a professora Cláudia colocou, então Lamarck ele começa a estudar a parte botânica, a parte de vegetais, quando ele escreve o livro sobre a flora, né? Ele estudava lá na França e ele começou a ver algumas espécies diferentes. Então, ele veio que o meio, o local onde estavam aqueles seres vivos, eles forçavam uma modificação. Por isso que diz, ó, cria necessidade de adaptação. Para me adaptar, muitas vezes eu tenho que me transformar.
Adaptação é algo sério até na nossa vida. Tem alunos que ainda não se adaptaram à volta às aulas. Então, vai ter que começar a ver as regras da sala de aula, as regras da escola. Vai sofrer um pouquinho, mas vai chegar lá. É o que acontece aqui com a teoria. Ele diz que as mudanças no ambiente, elas também favorecem essas adaptações. E que essas adaptações vão acontecer em um indivíduo. Às vezes, a gente está num ambiente e alguém diz, mas está muito frio. Aí eu digo, não estou sentindo tanto frio. Por quê? Porque cada um de nós temos essa característica e temos a nossa individualidade para dizer em relação ao calor, em relação ao frio, em relação ao cheiro, né? A gente diz que cheiro agradável, eu gostei desse perfume. A outra, não, esse perfume me dá dor de cabeça. Então, são adaptações que o organismo da gente poderão sofrer ou não. Mas vamos ver agora. Olha que nós temos aí ainda a respeito das teorias de Lamarck. Lei do uso e desuso. Veja que engraçado. Para Lamarck, um órgão muito utilizado tende a se desenvolver, enquanto um órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. Eu vou explicar esse primeiro. Então, um exemplo. Para Lamarck, ele dizia que uma pessoa que falasse muito poderia desenvolver a língua, até aumentar. Quando alguém aqui já quebrou um braço ou uma perna, passou mais de 15 dias com ele paradinho, quando tentou juntar os dois braços, viu um pouco a diferença, né? Essa diferença é porque aquele que ficou bem paradinho, ele não se movimentou tanto, ele perdeu mais água por estar preso, né, com aquele gesso. E aí a gente vê que, pouco utilizado, a tendência é se atrofiar. As pessoas, os idosos, as pessoas acamadas que ficam muito tempo em cima de uma cama sem movimentar, a gente vai perceber aí essa questão. Mas aí, essa teoria é uma apresentação que talvez para alguma coisa dê certo, para outra não. A outra lei é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Vocês vão ver algo bem engraçado também. Olha o que Lamarck disse, que uma característica que o indivíduo adquire durante a vida pode ser transmitida a seus descendentes. Ele diz que essa característica, o adulto, ele pode adquirir durante a vida dele. E o que vai acontecer? Quando ele tiver filhos, os filhos vão ter essa característica. Mas pense aqui comigo. Imagine, né, que eu entre num salão de beleza, pinte os cabelos de loiro, saia toda amarela, e o que é que vai acontecer? Se, no caso, eu fosse ter um filho, ia nascer para essa teoria da herança adquirida, era assim. Imagine alguém que sofreu um acidente e perdeu uma perna. Para Lamarck, os filhos ia ficar faltando uma perna também. Então, essa teoria de Lamarck apresenta, né, algumas lacunas, algo que ainda precisa ser investigado. Ele diz aí, o meio provoca mudanças nos indivíduos de acordo com suas necessidades, visando uma adaptação. Então, o que eu tenho a dizer a respeito de Lamarck é que ele apresentava suas teorias, mas faltou tempo para ele exercitar mais, para ele examinar mais, observar mais. Mas a história aí da grande contribuição de Lamarck é muito importante. A gente não vai dizer que o que ele falou está totalmente errado. Além de ser, vamos dizer assim, ele iniciou esse estudo da evolução e deu oportunidade para outros continuarem. Ele não teve oportunidade de continuar. Eu acredito que se Lamarck tivesse mais tempo, ele ia refazer algumas de suas leis. Mas vamos ver agora a questão de Darwin, né? A questão aí de Darwin com a seleção natural, o darwinismo. Então, o que é que acontece? Darwin diz que o ambiente seleciona características presentes entre os indivíduos de uma população, tornando a população mais adaptada. E aí a gente vai falar um pouquinho da seleção natural, onde diz que a variabilidade entre os indivíduos da população, né? Então, ocorre essa variabilidade. Numa mesma população, eu perceber indivíduos diferentes. Existe a luta pela sobrevivência e também a sobrevivência dos indivíduos com características vantajosas em relação ao ambiente, que se reproduz e transmite suas características aos seus descendentes. Vamos conversar um pouquinho a respeito de Darwin, né? Então, Darwin diz que o ambiente ele seleciona. Exemplo, se é numa selva, o mais adaptado vai ser aquele que
correr mais. Eu estou falando aí de animais. Por quê? Porque lá eu vou encontrar animais que precisam de se alimentar e que têm uma alta velocidade. Então, a adaptação aí vai ser para correr. Será que é só para correr? Não, ele pode se camuflar, ele pode se esconder, né? E que o predador não perceba, e ele está ali presente. Outra coisa aí, a questão da sobrevivência, vão trazer uma infinidade de vantagens, né? Se ele se adaptar, se ele se transformar. Mas Darwin, como a professora Cláudia apresentou no início, o médico, mas o que Darwin gostava mesmo era de viajar. Olha o que eu estou trazendo aqui para vocês em relação a Darwin. Então, Darwin, né, o histórico da viagem, de 1831 a 1835, ele fez uma viagem, né, durante esse período, nas Américas, na África e na Oceania. Darwin passou aqui pelo Brasil, pessoal, e ficou encantado com a Mata Atlântica. Ele não tinha visto ainda esse tipo de ecossistema, esse tipo de ambiente, e fez lá alguns registros, fez algumas anotações para o estudo dele em relação à evolução. Mas aonde Darwin fez o maior, vamos dizer assim, quando a gente fala em Darwin, se vocês conversarem com a mãe, com o pai, com o irmão mais velho que já estudou, ele vai dizer, é a Ilhas Galápagos, ele teve a oportunidade de ver. Mas vejam o que ele descobriu nessa ilha. Ele descobriu um grupo de aves, né? E essas aves apresentavam bicos diferentes. E como o arquipélago é um conjunto de ilhas, então, eu tenho aí várias ilhas, ele percebeu que em cada ilha, essa mesma ave, com o mesmo tamanho, com os mesmos tipos e cores de pena, apenas o que diferenciava era o bico. E ele foi investigar, e ele foi pesquisar, e ele foi observar o dia a dia dessas aves. E ele descobriu que a modificação que essas aves sofreram foi por conta de alimentos. Em uma determinada ilha, predominava frutos carnosos. Então, aí o bico tinha uma característica. Em outra ilha, eram coquinhos muito duros. Então, essas aves elas tinham que ter, né, um bico bem resistente. Então, vejam que para a sobrevivência dessas aves, elas tiveram que sofrer, né, algumas modificações. E essas modificações foram transmitidas ao longo do tempo, né, para os seus descendentes. Por quê? Porque aí tinha a ver com sobrevivência. Vejam que interessante. Então, dá uma olhadinha no material de vocês, no livro de vocês, que vocês vão ver coisas incríveis sendo faladas a respeito de Lamarck e Darwin. Lembrando que Darwin deu continuidade ao estudo de Lamarck. O que é que nós temos mais? Aí eu vou contar uma história bem rapidinho. É a história dessa mariposa. Olha, pessoal, nessa questão aí da mariposa, o que vai acontecer para a gente é que as mariposas, as escuras, elas poderão ter vantagem em um determinado ambiente. E as claras, não. O que é que eu estou querendo dizer? Então, existe uma cidade onde eles fizeram esse tipo de pesquisa com esse tipo de mariposa e viram que, por conta da Revolução Industrial, a chegada da indústria, a fuligem estava tomando conta dos troncos das árvores, dos muros. E aí o que é que acontecia? Estava tudo muito escuro. Então, as mariposas escuras se camuflavam, enquanto as mariposas claras eram visíveis. Os pássaros, que são os principais predadores, ao passarem, tinham alimento certo. Então, vejam aí que a questão da camuflagem é muito importante nesse processo de evolução. Elas nem chegavam a ficar adultas para reproduzir. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir de vocês e volto dando um recadinho bem legal. Bem, pessoal, obrigada, viu, pela presença de vocês. Prestem bastante atenção. Quem perdeu essa aula, revise essa aula, veja no YouTube, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Estou deixando aqui 3 momentos que vocês vão tentar aí responder, olha. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Então, aguardem que nós vamos dar a resposta no Fique Ligado. Um videozinho curto, onde nós vamos explicar isso aí. Mas tem outra. A outra pergunta é, o gafanhoto é verde porque vive na grama? Ou vive na grama porque é verde? Quem pode responder essa pergunta? Também no Fique Ligado,
nós vamos responder. Mas enquanto isso, vocês podem ir pesquisando. Olha a outra, eu disse que eram 3. Por que o camaleão muda de cor? Ficou curioso? Então vai pesquisando e confirma com nossas respostas no Fique Ligado. Quem quiser ir respondendo vai poder colocar no YouTube, ok? Olha o que eu estou colocando aqui para vocês. Quem pesquisar, coloque as respostas lá no chat do YouTube. Estamos curiosas, né, em ver as respostas de vocês. Então, aguarde que nós vamos responder isso aí rapidinho. Por hoje é só e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!